Pai, eu te rendo graças, Senhor, por estar aqui, Pai, diante dos meus irmãos, Pai, e falar a Tua palavra, Pai. A Tua palavra, Pai, que ela é eficaz, Pai. Que eu não venha falar, Pai, de mim, mas sim do Senhor, Pai. Mas sim do Senhor, Pai. Com toda a força. Porque a Tua palavra, Pai, ela liberta. Ou ela edifica, Pai. Ela é capaz de separar juntas e medulas, alma e espírito. Assim a palavra do Senhor. Em nome de Jesus. Amém. O tema da ministração é a nossa identidade em Deus. Eu vou falar aqui um versículo base, que vai ser fundamental para essa ministração. Está lá em Gênesis, capítulo 1, versículo 26 ao 28. Eu vou ler na NAA. E disse Deus: façamos o ser humano a nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra, e sobre todos os animais que rastejam pela terra. E assim disse Deus, e criou o ser humano à sua imagem, e a imagem de Deus os criou, homem e mulher. O criou, e Deus os abençoou e lhe disse: sejam fecundos, multipliquem-se, encham a terra, sujeitem-na. Tenham domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre todo animal que rasteja pela terra. No princípio, Deus em sua plenitude, no seu plano original, Ele já tinha nos dado o domínio, o governo. Isso aqui não é pouca coisa não, irmãos. Aqui a palavra está falando que a gente tinha governo, soberania, porque Deus nos deu, não foi a gente não, foi Deus que nos deu. Só que, infelizmente, vocês sabem a história. A gente perdeu esse governo por teimosia, mas Deus, na sua infinita misericórdia, já tinha o plano definido para a gente, de redenção. A toda a palavra fala isso. Jesus, Ele veio para abrir esse caminho. Eu quero ler outro versículo, que está lá em 2 Coríntios, versículo 17. Portanto, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Isso significa, irmãos, que nós temos uma nova identidade em Cristo. Nós somos filhos de Deus, herdeiros de Deus, co-herdeiros em Cristo. Nós somos cidadãos do céu, embaixadores, justos, livres, vitoriosos, mais do que vencedores em Cristo Jesus. Tudo a gente pode em Deus. Eu quero contar um pouco do meu testemunho sobre essa questão de identidade, porque isso é rema para mim. Eu vivi isso aqui, certo? Irmão, eu não estou dizendo que é fácil você ler a palavra e estar aqui. A gente tem mais semelhança do Senhor. Assim você vê pelo um contexto normal, você mais semelhança do Senhor. Eu sou o quê? Mas não é sobre você, é sobre o que Deus fez por você. É você viver de acordo com o que a palavra está falando. Se você, na sua vontade, você não quer, mas viva porque Deus colocou. É honrar o projeto que Deus tem para você, honrar o propósito que Deus tem para você. Quando a gente fala de identidade, está entre a gente pensar como Deus pensa, viver como Deus, agir como Deus quer. Isso é identidade. É a identidade que Deus colocou em nós. E a gente tem que ter esse entendimento para nós desfrutar do melhor de Deus. Um exemplo da Bíblia, a gente pega Davi. Davi, ele foi ungido. Davi, desde que ele foi ungido, ele já sabia e tinha plena convicção da identidade que ele tinha em Deus. É tanto que quando ele chegou no campo de batalha, ele só perguntou o que é que ganha esse aí que se enfrentar esse filisteu. Naturalmente, Davi o quê? Franzino, magro. Não era um guerreiro. Só que ele tinha plena convicção da identidade que Deus tinha colocado nele. Aleluia. Nem a armadura de Saul ele usou. Deus tinha feito o quê? Ele sobressai sobre um urso e um leão.
E a história vocês sabem qual foi. Gigante derrubado. O próprio Jesus é um exemplo de identidade. Ele, desde o seu princípio, ele já sabia o destino dele, o propósito e a plena vontade de Deus. E ele seguiu desde quando ele nasceu até o fim. Ele fez a vontade do Senhor do início ao fim. Tem uma passagem que fala que, se possível, passasse esse cálice de Jesus. Mas que não fosse feita a vontade do próprio Jesus, mas sim a vontade de Deus. E assim ele fez. É sobre isso, irmão. É sobre a gente honrar a Deus com a identidade que Ele nos deu. Não é viver a menos do que isso, é sim viver o melhor. Porque Deus tem projetado para a gente o melhor, em abundância. É tudo com amplitude. Não falta nada. Você não é pouca coisa, não. Você é muita coisa mesmo. É assim, os planos de Deus são grandes. Para você não é pouca coisa, não. A própria natureza, a própria criação, ela tem propósito e tem identidade. A gente pega aí o mar. O mar sabe o propósito dele, é o quê? Para a gente usufruir. O rio, a água doce, é o quê? Para a gente beber a água. Ele tem propósito e tem identidade, ele sabe. Uma árvore, ela sabe o propósito dela e a identidade dela. A gente não pode ser menos do que isso, não. A gente é a coroa da criação. A gente é a coroa da criação. A árvore, ela sabe que tem que nascer, tem que germinar, tem que crescer, ela vai dar sombra o quê? Para o ser humano e vai dar fruto. E a gente está falando da natureza. A gente não pode viver menos do que isso. Menos do que isso, a gente não pode viver. Aleluia, glória a Deus. Então, uma passagem que tem em Efésios, que fala que sejam imitadores de Deus como filhos amados. Isso aqui, irmãos, é modelagem, certo? Eu paguei caro para aprender esse termo, modelagem. Paguei vários, alguns mentores eles dão até crédito a Deus, outros não. Só que aí a gente vê que o quê? Tem tudo aqui na Bíblia. De graça para vocês aqui. O que eu estou falando, eu paguei caro para aprender e aqui, está aqui, de graça na Bíblia, modelagem. O próprio Cristo é um exemplo que a gente tem que modelar. O que é que Deus fazia? O que é que Deus comia? O que é que Deus pensava? O que é que Deus agia? O que é que Deus fazia? É assim que a gente tem. E também a gente pode se espelhar em grandes homens na Bíblia, como Davi. Claro que a Bíblia ela não abre mão e não deixa de colocar os erros aqui desses homens. Mas o que é bom a gente pega, certo? O que é bom a gente pega, absorve, e isso aí a gente pega colocando esses princípios na nossa mente, tirando o lixo, tirando as besteiras que esse mundo coloca em nós. A gente vai nos edificar, renovando a vossa mente, colocando na sua mentalidade que você é mais do que vencedor, que você é suprido, que você é curado. Está entendendo? É você colocar todos esses princípios, todos os planos do Senhor cooperam para o nosso bem. Amém. Todos os planos do Senhor cooperam para o nosso bem. Amém. Certo? Quero que vocês falem identidade. Hoje a identidade de vocês está sendo restaurada. Amém. Tem uma passagem na Bíblia que Davi ia atrás de algum herdeiro da casa de Saul, né? Mefibosete, acho que vocês sabem. Davi chamou Mefibosete e falou: eu quero lhe restituir. Eu quero lhe dar a sua identidade. Você vai sentar à mesa comigo. Aleluia. Essa analogia, irmão, eu estou falando aqui para vocês aqui. Alguém vai receber isso aqui. Deus está chamando você para sentar à mesa com Ele, para Ele lhe dar uma identidade. Ele vai lhe restaurar o seu governo. Porque desde o plano original dele, Ele já tinha predestinado isso para você. E você vai exercer com excelência. A plena vontade do Senhor. Aleluia. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. 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 Oh, aleluia. Quero falar com vocês uma passagem que está em 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 7. Porque Deus não nos deu espírito de medo, mas sim de poder, de amor e de moderação. Eu estou aqui, amado, não é por minha vontade. Eu estou aqui para cumprir um propósito que Deus colocou aqui para mim. Quando eu
me inscrevi nessa escola, eu sabia que tinha essa administração. Certo? Aqui, naturalmente, aqui a gente chega aqui, está se tremendo, mas a palavra diz que a gente não tem espírito de medo, e sim de ousadia e intrepidez. Então, irmãos, o que eu quero fixar aqui, porque a palavra ela tem que ser renovada e ser inculcada na nossa mente. É sobre a identidade que Deus nos deu. Você vai tirar tudo que o mundo lhe colocou e implementar isso aqui, ó. Porque o ser humano em si, ele é a máquina de última geração. Só que a gente está com software do Tendo Bumba Meu Boi. A gente vai pegar aqui, esse arquivo aqui, esse último software aqui, o mais atualizado, e vai fazendo os drives, baixando os upload, certo? Avançando e crescendo. Para quando a gente chegar naquele dia, naquele bendito dia, a gente vai falar o que está lá em 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 7. Combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. E Deus vai falar para você. Entra no gozo do seu Pai. Amém. Aleluia. Obrigado pela oportunidade, irmãos. Amém.